Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Você pode participar com a gente interagindo através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita. Você que ainda não baixou o seu aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já estamos bem próximo dos 110 mil aplicativos baixados. Um alô a todos os nossos 70 parceiros espalhados aqui no Brasil e fora do país que estão ligados também na Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes aqui da Rádio Brasil Espírita, especificamente o programa Espiritismo em Foco. Estamos aqui desde a tarde na Federação Espírita do Estado de Alagoas, onde tivemos a oportunidade de assistir e gravar a palestra da nossa irmã Ivete Moura, que foi muito bacana. E toda sexta-feira, às 16 horas, tem palestra aqui na Federação. Compareça, depois tome um passe, saia leve e feliz, porque é muito bom estar com Jesus. E principalmente aqui na Rádio Brasil Espírita, em que nós prosseguimos nossa tarefa na divulgação da mensagem do Cristo. E hoje com uma convidada especialíssima, minha amiga querida, Lilian Espíndola, que é do Instituto Holístico, médica homeopata e espírita desde novinha por conta do pai dela, Dr. Abelardo. Então ela já nasceu com essa oportunidade de conhecer a doutrina e vem compartilhar conosco a sua experiência vivenciada na seara do Cristo, na seara aqui da doutrina espírita. E eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora do nosso trabalho, e também ao desejar uma boa noite ao nosso amigo Divanildo Pedro, nosso querido amigo que está aqui do nosso lado, né? Isso, Divanildo. Eu vou pedir a Lília para saudar os nossos ouvintes rapidamente, antes da gente iniciar a nossa prece. Boa noite, Lília. Boa noite, Olguinha. Boa noite, meu amigo Divanildo, ao Márcio e a
todos que estão nos ouvindo nesse momento, o nosso abraço afetuoso para este entardecer, onde vamos juntos conversarmos sobre o Espiritismo e sobre o que traz alegria e paz aos nossos corações. É verdade. Hoje o tema é bastante interessante. Fique ligado aí, porque nós vamos falar sobre as causas das doenças à luz do Espiritismo. Vocês vão ver que tema interessante. Então, quando quiserem, postem suas perguntas, suas dúvidas, que aqui nós, nesse debate, entre eu, Lilian e Divanildo, iremos responder as perguntas de vocês com muito carinho. Boa noite, Divanildo Pedro. Boa noite, Olga. Uma boa noite especial para a nossa querida Lilian Spínola, né? E aproveitando para todo o grupo do Instituto Holístico, eu quero agradecer de coração a recepção que nós tivemos lá na terça-feira, né? Foi assim um mar de emoção, né? Um mar de carinho, de amizade e de caridade para comigo, né? Tiveram paciência, meu equipamento quebrou, etc. E nós tivemos que mudar o tema, mas foi sensacional, foi uma coisa que realmente enche o nosso coração de alegria e de paz. Boa noite, Márcio, e boa noite a todos os nossos companheiros de Joaquim Gomes, que estaremos lá no domingo, se Deus quiser. Aliás, eu vou mudar a expressão, já mudei, mas de vez em quando eu esqueço, né? Eu vou que Ele quer, que Deus quer. Então, nós estaremos lá. Abraço de Gels, Carminha, Sil, enfim, a todos aqueles nossos irmãos que estão nessa cidade banhada pelo Luz do Alvorecer, que é o Centro Espírita de lá de Joaquim Gomes. Boa noite a todos em todos os locais que se encontrem. Boa noite aos nossos familiares e amigos, e a expectativa novamente de um programa em que nós possamos chegar ao final com a consciência do dever cumprido. A partir desse momento, eu convido a todos para estarmos juntos, esquecendo um pouco, né, os nossos transtornos diários, esquecendo os nossos sofrimentos, as nossas dores, e vamos tranquilizar o nosso coração, esvaziar a nossa mente desses momentos difíceis, colocando luz, fé, caridade e amor em nosso pensamento e enviá-lo a Jesus de Nazaré, o nosso grande convidado e ao mesmo tempo nosso grande dirigente desse mais essa tarefa aqui na Federação Espírita do Estado de Alagoas, te pedindo, Jesus, que mais uma vez nos abençoe, coloque em nossos corações a fraternidade para que estejamos de mãos dadas, de braços dados aos teus pés, e junto com os nossos irmãos do mundo maior, os benfeitores espirituais, possamos atender às necessidades desses nossos irmãos que nos procurarem, respondendo ou dando uma orientação para o problema, principalmente do tema de hoje, que são as enfermidades, né? À luz da doutrina espírita, para que nós todos tenhamos também mais uma oportunidade do aprendizado para repassá-lo àqueles que não têm essa oportunidade no momento preciso ou no momento futuro. Que a tua luz, Jesus, continue brilhando sobre essa rádio, mas também que esteja no lar de cada um de nós, encarnados e desencarnados, dentro de nós, com o amor de nossa mãe, Maria de Nazaré, esse abraço afetuoso e forte dos irmãos do mundo maior e as bênçãos de Deus neste momento e para todos sempre, que assim seja. Assim seja. Bom, queremos mandar um abraço para nossa irmã Cláudia, lá em São Paulo, Carlos Coelho, que está nos escutando, nossa família mineira, e também aos filhos da Lilian, né? As filhas, a Laís, Ivana, a Juliana, a Natália, e o netinho, Arthur, né? Que Jesus, Arthur e Lucas, que Jesus abençoe a sua família, gerando muita paz, muita alegria para todos. E como a gente sempre reproduz o programa, mesmo que eles não escutem agora, poderão ouvir em outra oportunidade, porque
já estará disponível hoje mesmo para que eles possam ouvir. E isso é a Rádio Brasil Espírita, né? Com a tecnologia avançada, proporcionando essa oportunidade a todos aqueles que não podem estar presentes, que estão longe, para ouvir e presenciar todos esses ensinamentos que são compartilhados pelos nossos palestrantes, os divulgadores da doutrina dos Espíritos. Bom, então, sem perda mais de tempo, vamos passar para a Lilian para discorrer sobre o tema. Então, nós gostaríamos imensamente de agradecer a oportunidade de aqui estarmos para versarmos sobre um tema muito especial, que é algo que suscita de todas as pessoas que passam por dificuldades, sejam elas doenças físicas ou as doenças da alma, procurarem a causa. Por que o sofrimento? Por que da dor? Por que a limitação? O que tem de mais profundo que a gente possa trazer à tona, a fim de que essas causas sendo esclarecidas, possamos entender melhor as nossas problemáticas e podermos enfrentar a vida de uma maneira mais positiva. Quando a gente parte para entender a causa das doenças, em primeiro lugar, meus queridos ouvintes, amigos, pacientes que estão nos ouvindo, é interessante que nós possamos entender o que é saúde, para podermos entender a problemática do que acontece na desarmonia em nosso organismo. A saúde, para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é exatamente a perfeita harmonia, é exatamente o bem-estar físico, mental, o bem-estar espiritual, que está acrescido esse conceito agora na Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar social, é o bem-estar ecológico. Tudo isso faz parte de um conjunto que nos mostra que, se estamos em bem com essas funções em nossa existência, a gente vai estar saudável conosco e com aqueles que estão ao nosso redor e mais além, com aqueles, com tudo que nos circunvizinha, como o meio ambiente em que vivemos e mais além, o ambiente energético e espiritual que também nos circunda e que nos influencia a harmonia ou a desarmonia de nosso ser. Então, estarmos atentos para esse conceito do que é saúde é muito importante para a gente entender o que é a doença. Porque a doença vem exatamente da desarmonia, segundo o conceito mais vitalista, que é o que nós seguimos como homeopata, como acupunturista. Aprendemos que, se o nosso organismo ele funciona perfeitamente a partir de uma energia, que é a energia vital, e se ela está em harmonia, o nosso organismo também está funcionando em harmonia. Não existe aquela harmonia perfeita, né? Não existe harmonia perfeita porque nós estamos vivendo num mundo onde existem várias situações de agravantes para nós, né? Desde poluição, desde a questão química, medicamentosa, a questão mesmo física em termos de alimentação, a questão em termos de agressões que a gente vê emocionais, são todas, a gente chama noxas externas, que afetam a questão do equilíbrio do nosso organismo, né? Então, partindo desse princípio, quando algo dentro do meu ambiente, dentro do meu pensamento, dentro do meu organismo físico, baseado também nas predisposições orgânicas que temos, a carga genética, hereditária que temos em nossa existência, nós, num momento ou outro da vida, a nossa energia vital entra em desequilíbrio. Esse é o ponto de partida dos que fazem a medicina natural, como homeopatia e acupuntura e outras medicinas complementares, vitalistas também, que mostram que a doença nada mais é do que o desequilíbrio da energia vital.
que é agredida por esses fatores todos que nós colocamos, né? Quando a gente parte para a medicina clássica, a gente observa que a medicina tradicional, ela se liga muito mais no fator doença em si, né, nas etiologias das doenças, puramente, do que, na verdade, na questão do doente. Quando se chega a uma determinada situação dentro da medicina de busca de reharmonia, né, de busca de cura de doenças, geralmente o foco na medicina organicista é exatamente a doença, é a gastrite, é a amidalite, é a alergia, é o paciente segmentado, né? Com isso, a gente não desvaloriza a medicina. É muito importante que a gente coloque que cada medicina tem seu valor. Tem o seu valor a medicina tradicional alopática, como tem seu valor a medicina homeopática, a medicina acupunturista, a antroposofia, que é outro tipo de medicina que também vê o todo, que é a origem alemã. Temos as outras práticas complementares que tratam também buscando reenergizar ou reharmonizar a energia do ser. E aí a gente parte para entender melhor que somos não apenas esse conjunto de células funcionando, não somos apenas esses 70 bilhões de células, não somos apenas esses 70 trilhões de neurônios em nosso cérebro, mas somos muito mais. Somos esse ser energético, cujo tridimensionalismo, que a gente pode dizer assim, faz com que, quando a gente aprofunde as causas das doenças, a gente venha a entender que as causas das doenças não estão puramente apenas na desarmonia da célula, mas naquilo que levou a essa desarmonia, que muitas vezes se encontra sediado no nosso pensamento, na desarmonia e na desestruturação da nossa alma. E Emmanuel, o nosso querido escritor, ele nos diz que as doenças são o escoadouro da alma, o que significa dizer que a qualquer situação, desarmonia, de doenças no campo físico, energético, com certeza está sediado também na alma. Claro que a gente tem as doenças que são traumáticas, as doenças que são acontecidas por acidentes. Essas doenças a gente, claro, tem a origem específica. Mas a gente está aqui partindo da premissa das doenças que a gente chama psicossomática. Mesmo a virose, mesmo uma doença que você está bem, de repente você exposto a uma friagem, a uma exposição de vento frio, de calor ou de mudança de temperatura, e o seu organismo se desarmoniza e você passa a apresentar um quadro de resfriado, de gripe, né, das viroses que são tão comuns hoje, né? Mas vamos supor que 10 pessoas foram expostas a esse vento frio, expostas à mudança de temperatura, mas apenas 3 adoeceram. E por que as outras 7 não adoeceram? Porque elas estão com o organismo em harmonia. Suas defesas, seu mecanismo de regulação de imunidade está harmônico. E eles não adoeceram em função disso. E o que leva ao meu organismo, nessa parte imunológica, funcionar bem? Exatamente o meu psiquismo, a minha maneira de ser, a minha maneira de encarar a vida. Isso tudo faz com que eu estruture o meu sistema imunológico, estruture a minha saúde, baseada naquela causa primária, que é o nosso pensamento, originando qualquer outro tipo de desarmonia no nosso organismo e também originando, de acordo com esses pensamentos, sendo pensamentos positivos, atitudes amorosas,
vamos gerar a nossa saúde, vamos gerar a capacidade de nos restabelecermos mais rápido, de acordo com a forma como a gente faz com que nossos pensamentos produzam em nosso cérebro neurotransmissores positivos, que são as serotoninas, as endorfinas, né? E que esses elementos bem estruturados vão condicionar a saúde em nosso organismo, né? E daí a gente também observa, quando a gente fala em causa profunda das doenças, baseando o nosso pensamento, a gente observa as chamadas doenças, que a gente já falou das doenças físicas, numa certa modalidade delas, mas nós também temos as chamadas doenças da alma, que estão assolando a cada dia, né? A nossa população, não apenas a nossa população local no Brasil, mas também a população mundial, que cada vez mais sofre com as doenças que a gente chama doenças da alma, como as síndromes do pânico, as depressões. A gente tem doenças como a ansiedade, a irritabilidade. As pessoas hoje já não têm mais paciência, vivem estressadas. E isso é em decorrência da desarmonia do nosso pensamento. É em decorrência da desarmonia da nossa alma, que mal direcionados pensamentos origina alteração da bioquímica cerebral, que faz com que a diminuição desses elementos neurotransmissores faça com que essa bioquímica alterada gere a desarmonia, gere a depressão, gere a ansiedade, gere ansiedades profundas, como a gente pega constantemente no consultório pacientes com esses processos, e que não estão restritos só a pacientes adultos, mas a crianças também, em ansiedades profundas, em depressões também. A OMS diz que entre a faixa etária de 10 a 25 anos é uma incidência praticamente igual ao dos adultos em crianças doentes em termos de depressão. Então, isso é muito perigoso, porque na próxima década, também a perspectiva é de que 60% a 70% das criaturas no mundo estejam depressivas, né? Então, é algo que a gente precisa tentar. Se as doenças estão como sediadas na alma, é chegada a hora de prestarmos atenção para o nosso interior, né? De buscarmos o autoconhecimento como a chave para que possamos, entendendo o que se passa em nosso ser, procurarmos a forma de reharmonizar o nosso organismo. E os caminhos são inúmeros. Podemos trilhar pelos caminhos do autoconhecimento, entendendo que nós somos seres que precisam ser alimentados em seu interior, alimentados de uma forma a entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, né? E buscarmos, fortalecendo esse nosso interior, fortalecer também a fé, a esperança, né? A realizar atitudes positivas por nós e pelo nosso próximo, exercer o amor ao próximo, como Jesus, o nosso médico dos homens e das almas, nos alertava. E exercendo esse amor ao próximo, podermos nos sentir a alma vitalizada e planificada de amor, podermos transmitir para quem está ao nosso lado essa atmosfera positiva do bem e do amor ao nosso redor. Muito bem, Divanildo. Eu gostaria, diante da minha fala, né, meu pouco conhecimento sobre as enfermidades, em nome da rádio, em nome dos componentes, né, da Rádio Brasil Espírita, nos solidarizar com os nossos irmãos lá de Jaboatão dos Guararapes, né, na Grande Recife, do Grupo Espírita Amor ao Próximo, que teve esse momento de pânico, esse momento de desarmonia em virtude da invasão da casa por alguns desses nossos irmãos ainda endurecidos, esses irmãos ainda deseducados, mas que houve duas publicações, pelo menos, que nós recebemos. Uma do nosso querido Frederico Menezes
e outra do presidente da casa, e realmente dá um ânimo maior para a gente, porque eles explicam até pelo lado espiritual, né, que absolutamente a casa não estava sem as defesas espirituais, mas que nós, tanto indivíduos como coletividade, passamos por determinados momentos, e serve sempre de aprendizado para nós. Então, meus queridos amigos, se vocês entrarem em contato com esse programa da noite de hoje, fiquem sabendo que nós todos estamos vibrando paz e harmonia para todos vocês e para todos os nossos irmãos de todas as denominações religiosas, de todos esses momentos em que nós nos reunimos em nome de Deus, em nome de Jesus, e, de qualquer maneira, a nossa tarefa será executada. Então, receba o nosso carinho e a nossa atenção. Eu realmente não tenho muito assim o que falar sobre as enfermidades do ponto de vista da medicina. Evidente, a minha área é outra, mas também como o espírito, né, que adoece tanto fisicamente como dentro do perispírito, nós compreendemos bem a fala da Lília, quando a gente entende que tudo parte da nossa composição espiritual, né? Nós todos somos luz coagulada, né? Somos essa matéria em que adquirimos, nos expomos nos expomos a essas situações, nos expomos a esses momentos, e evidentemente também um ponto, né, dessas doenças da alma é a restauração do nosso próprio perispírito. Em muitos momentos nós estamos com uma enfermidade qualquer e não entendemos, às vezes pela idade, né, a idade física desse espírito numa nova reencarnação, tanto a idade menor, infante, né, como a idade já do idoso. Às vezes a gente fica pensando, mas por que uma pessoa nessa idade precisa passar por isso? Né? Mas aí ainda está restaurando esse espírito agredido. Em alguns casos, as crianças que trazem maior preocupação e uma maior necessidade de explicação. Muitas vezes a gente vê o recém-nascido já desenvolvendo uma certa enfermidade e não compreendemos, às vezes culpamos o próprio Deus. Eu costumo dizer, deixa Deus fora disso, né? Porque são aquisições nossas, muitas vezes, mas que estão ali nesse novo corpo físico, e nós sempre pensamos dessa maneira, normalmente, né? Quando nos tem esse conhecimento, que nós temos o conhecimento espírita, normalmente a gente pensa que na idade física, né? Daquele espírito reencarnado. Então, na grande maioria, nós provocamos essa enfermidade em uma outra vida, em uma outra existência. Fomos nós que ferimos o nosso corpo físico naquele local, não é isso? E necessitamos, e é aí onde a enfermidade deixa de ser, entre aspas, né, para os que assim o compreendem, um castigo, uma limitação, algo assim, para ser um benefício, que nós estamos restaurando o nosso corpo, que vai nos acompanhar durante séculos, né, durante a nossa eternidade, que é o corpo espiritual, o perispírito, o conhecido perispírito. Então é necessário uma análise mais profunda que nós vamos ter, né, a partir já dessa análise que a Lídia fez, mas decorrente das perguntas, nós vamos ter mais ocasião de compreender um pouco mais como se dá, né, essa enfermidade dentro de nós, que traz algum sofrimento, mas que nos trouxe alegria na hora que nós provocamos, né? Que normalmente são casos, por exemplo, a pessoa que fuma, né, durante tantos anos, eu espero que eu já esteja no caminho da cura, que eu fumei durante 40 anos. Então isso deixa sequelas. Então, se eu venho para uma reencarnação e ainda essas sequelas se fazem necessárias, né, para retirar do meu perispírito, né, esses resquícios, esses resíduos que ficaram, é um benefício. Verdade. Mas como nós só entendemos o lado físico, essa criança, esse bebê ou esse infante aí, 5, 6, 7 anos, está desenvolvendo
essas enfermidades que decorrem, né? Então, nós ficamos pasmos, como é possível isso, aquilo, uma enfermidade dessa, e nós temos essas notícias abundantemente, né? Que foi o abuso que nós fizemos, até do próprio alimento, até de coisas que a gente acha salutar naquele momento. Mas eu hoje comi, enchi a pança. E o resíduo da necessidade, porque a necessidade da alimentação, o resto é excesso, é resíduo. O que eles fizeram, o estrago que eles fizeram dentro de nós. E aí a gente vai para o suicídio, para outros tipos de provocações nossas que fazem com que a gente precise, para o nosso aprendizado, é aí que a gente precisa tirar o castigo de moda. Não vamos pensar em castigo em momento nenhum, porque é a necessidade, é o conhecimento que a gente ainda não tem, para que a gente não repita. Agora eu sei que botar o dedo na tomada dá choque. Eu faço isso quando criança porque não tenho conhecimento, é uma coisa, mas quando eu já sei, aí eu vou brincar de tomar susto, de desacelerar o coração, entre outras coisas, né? É verdade, esse tema é muito interessante, sabe, Lilian e Divanildo? E nós vemos algumas pessoas perguntando assim, por que meu filho nasceu com leucemia, por que meu filho nasceu sem visão, por que meu filho nasceu paraplégico? Você que lida com crianças e tantos pacientes durante tantos anos e sabe que somente a doutrina espírita tem a explicação, conforme Divanildo falou, em relação às causas dessas doenças, porque Deus não seria justo se permitisse que uma criança nascesse saudável, tivesse a benesse de possuir toda a saúde, e enquanto outro estivesse preso a uma cadeira de roda ou com limitações de ordem física, e a doutrina espírita vem esclarecer para nós justamente as causas dessas doenças, que podem ser da vida presente, mas muitas vezes ela é uma sequela da vida passada. Você pode falar mais 2 minutinhos enquanto a gente entra na claro, pergunta? Esse é um tema muito importante. A causa das doenças, à luz da doutrina espírita, a gente não pode esquecer que, para explicarmos essas causas profundas, a gente tem que adentrar no tema lei de causa e de efeito. Exatamente. Não temos como entender uma criança que nasce e na tenra idade desenvolve um câncer, ou alguém que já nasce com limitações cerebrais, com deficiência cerebral, né? Ou essas microcefalias também que está nos últimos anos, né, assolando tantos bebês. Então, tudo isso a gente precisa entender à luz da reencarnação. É a reencarnação que nos dá a base. É a doutrina espírita, sendo reencarnacionista, nos mostra que nós, todos nós, somos herdeiros do nosso passado. Exato. E somos também construtores do nosso futuro. Mas para entendermos essas diferentes doenças acontecendo, diferentes transtornos, aparentes injustiças, né, acontecendo, lares saudáveis e lares em desarmonia, por qualquer que seja o tipo de patologia, não esqueçamos que, em primeiro lugar, ainda estamos vivendo no mundo de expiações e de provas. São muitas as expiações, são muitas as provações. Aquelas criaturas que passam por esses processos extremos de doenças degenerativas, que sofrem de forma a nos deixar também a sofrer. Para quem convive com a criatura que passa por esse momento, né, sofre junto todos aqueles que estão ao redor daquela criatura. Mas entendamos que essa é uma bênção divina. Como o Divanildo muito bem falou, nosso perispírito é ensinado pela doutrina espírita, é um mata-borrão. É ele que faz com que compromissos do passado, lesões perispirituais que eu tive em encarnações anteriores, eu tenho a oportunidade presente
de uma certa forma, colocar para fora, expurgar, até que eu possa me libertar e voltar para o plano espiritual, mais refeito, para numa próxima encarnação eu poder já vir liberto dessa doença. É difícil aceitar? Sim, em algumas situações é difícil para algumas criaturas entenderem, mas é a luz da doutrina espírita, a luz do cristianismo, a luz da reencarnação, que nós encontramos conforto para entendermos essas diferentes, aparentes, desigualdades. É isso, Lília. Eu sei que o tema é longo, complexo, e que nós poderíamos conversar a noite toda, mas sabemos que tem ouvintes aí querendo fazer perguntas, e aí você poderá prosseguir esclarecendo para a gente essa questão. Márcio. É isso, e em breve, nesse mês, a mais nova novidade da Rádio Brasil Espírita. Todos os programas ao vivo estarão sendo transmitidos simultaneamente em vídeo através da Rede Brasil Espírita, pelo YouTube e pelo Facebook, tudo ao mesmo tempo. Bom, esse mês nós estamos já colocando no ar o novo sistema da Rádio Brasil Espírita. E quem participa com a gente é a Luciana. Luciana é do Rio de Janeiro. Vivo em uma cama há 6 anos. Minha vida acabou. Tenho uma doença incurável. Por que essa doença? O que fiz para merecer? Sempre fui uma mãe dedicada, religiosa e agora presa. Quero morrer logo. Não suporto mais. Pela doutrina espírita, isto aconteceu comigo por um débito passado? Acredito que não, pois a todos que eu pergunto, existe contradições sobre o pensamento. Qual o pensamento de vocês? Luciana. Querida Luciana, que bom você estar aí do outro lado, a nos ouvir e a poder entender um pouco mais aquela causa da dor que tanto lhe aflige, né? Nós estamos aqui para podermos juntos entendermos. Nós sabemos e de uma certa forma nos solidarizamos com você pelo seu sofrimento e pela sua dor. Mas, como nós havíamos falado anteriormente, não existe nada que aconteça em nossa existência por um acaso. Existem situações, querida Luciana, em que muitas vezes a gente entende nossas forças se exaurirem, a gente descrê em muitas situações, porque a gente não consegue explicar. Mas hoje você está tendo a oportunidade de ter um viés que possa lhe trazer a claridade aos seus pensamentos, e essa orientação nos é dada pelos espíritos que vieram trazer, a partir da doutrina espírita, a consolação para as nossas dores. Minha irmã, eu gostaria imensamente que você pudesse, nessa situação em que você está agora, poder debruçar seu pensamento, seu coração, para ler um pouco mais. E o fato só de você estar conosco, sintonizada nessa rádio maravilhosa, que divulga as ideias espiritistas, por si só já faz com que abra em seu coração esse caminho para uma aceitação da situação provisória. Esse momento que você está vivendo é um momento de aprendizado para a sua alma, para crescimento do seu espírito. Faz com que você possa parar e poder entender, né, o porquê da dor, o porquê do que você esteja passando por essa situação. E, ao mesmo tempo, poder encher seu coração de serenidade, de poder dilatar a fé em nosso Pai Criador, a fé naquele que é a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então, minha irmã, procure fazer as orações, suas orações, procure fortalecer essa fé, dessa maneira a entender a criação, não como um fruto de um acaso, mas como um encadeamento. Quando a gente passa por determinadas situações difíceis, naquele momento, a gente muitas vezes, que chama de tempestade,
a gente muitas vezes não consegue dilatar a visão para entender o que é que de positivo pode estar havendo. E se a gente se entrega à negatividade, se entrega à desesperança, a gente complica um pouco mais o caminho de cura ou de restabelecimento ou de aceitação. Existem 4 palavrinhas que eu ensino muito no meu consultório, nos atendimentos fraternos que fazemos nas casas espíritas, que nos ajudam imensamente a entender essa mecânica e essa providência divina. Repetir diariamente, Luciana, 4 palavrinhas. Aceito, eu confio, eu acolho, eu agradeço, eu entrego, qualquer que seja a problemática da minha vida. Eu confio que em determinado momento, Deus, Pai Criador, os espíritos amigos que estão ao nosso redor, nossos anjos de guarda, que velam por nós, trazem para nós a consolação. Entrego, confio, aceito qualquer que seja a decisão e agradeço, porque no momento correto, essa resposta para nós virá, Luciana. Acredite nisso, minha amiga. Boa noite, Luciana. Boa noite, Rio de Janeiro. Luciana, eu vou começar a conversar com você com uma frase feita, mas que nos diz uma verdade imensa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso quer dizer o seguinte, que nós nunca somos, nós estamos. Então hoje eu estou bem, estou saudável, eu sou um atleta, amanhã eu sou um paralítico, eu sou um tetraplégico, eu sou alguém que não tenho condições de me movimentar, hoje eu sou uma pessoa feliz, com a minha vida toda pronta e acabada e sem problema nenhum, amanhã eu sou o problema em pessoa, então tudo isso substituamos por estou. Então veja bem, o que nós estamos agora, né, no seu caso, no caso de muitas pessoas que estão também nessa situação e há mais tempo inclusive, é que nós já melhoramos tanto, nós já progredimos tanto, nós já evoluímos tanto que estamos em condições por passar por uma situação dessa. Algum tempo atrás, eu fui questionado, né, assim, pelos amigos, dos amigos queridos, Divanildo, mas você já está bem, você vai para, quando você desencarnar, vai para o mundo espiritual, não sei o quê. Eu respondi o seguinte, olha, nessa minha existência agora, eu não tive grandes problemas, entendeu? Não tive problema eu não sou conformado com a minha situação atual, eu tenho como viver, como subsistir, e para mim está tudo bem. Mas eu não tive grandes traumas na minha vida, grandes problemas, não tive assim, envolvimento ilícito, etc. Uma coisa assim, uma coisa normal. Mas eu respondi, não é que eu esteja bem por isso, não. É porque talvez eu não tenha forças suficientes agora para passar por uma situação dessa. Eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que passam por essa situação resignados, que resume essas 4 frases que a Lilian falou aqui. A aceitação, o agradecimento, né, a Deus por já estarmos podendo refazer a nossa vida. Desculpe, querida, mas todos nós temos o passado delituoso. Nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes, propensos ao mal. Não é o mal em si disso, daquilo, mas é porque o mal, ele é muito agitado, ele é muito chamativo, ele é muito, sabe, às vezes prazeroso. E nós somos atraídos por isso. E aí, para conseguir aquelas coisas que para a gente é um prazer, uma delícia, isso e aquilo, a gente se compromete com o mal. Por outro lado, como eu falei aqui, o problema da gente trazer essas enfermidades para o nosso perispírito. Então, tudo isso precisa de restauração. Você fala em um certo momento que não aguenta mais e quer morrer logo. Deixe os desígnios de Deus se fazerem na sua vida.
Talvez com esse tempo que você está na cama, nesse tempo que você está com essa enfermidade, seja um momento propício para você meditar sobre a bondade de Deus. Meditar sobre todas as oportunidades que você teve. O que é que você falou? Que você é uma mãe dedicada, que você é uma mãe que sempre fez o bem, você é uma pessoa religiosa, ou seja, você está nesse momento. Você está se recuperando, você está entendendo o porquê das leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Então, por tudo isso, você está merecendo essa oportunidade. Desculpe, querida, nós espíritas entendemos que não existe o mal. Jesus, através de Deus, através das leis de Deus, ele nos deixa bem claro que a árvore boa não dá mau fruto. Imagine uma árvore como Deus, nosso Pai. Jamais ele iria nos punir, nos castigar por algo que, como você disse, você nem lembra. Você não vê motivo porque você está pensando no meio material, no meio prático material. Mas isso remonta a causas espirituais, sim, causas do nosso passado delituoso. Te desejo de coração que você possa compreender, que a luz de Jesus entre em você e faça você perceber esse outro ângulo, que não é só você que não entendeu até agora. A grande maioria da humanidade ainda sofre muito exatamente por falta dessa compreensão. Então Deus te ilumine, Deus te restitua a tua saúde, se for do teu merecimento nessa existência, e que Deus te abençoe. É isso, Luciana, muito grata pela sua participação aqui no programa. Quero dizer que cada pergunta que que é postado para nós, cada relato das pessoas são importantes, porque nós estamos aqui em rede que atinge todo o mundo. Então são várias pessoas, Luciana, que se encontram nesse momento em situações semelhantes à sua, e que você oportunizou ouvir essas palavras de esperança, sabendo que mesmo estando numa cama, minha querida irmã, você pode cooperar com Jesus. Como? Através dos pensamentos positivos, da oração, ampliando a sua fé, a centelha da alegria e da gratidão em seu coração. Então, Luciana, fique conosco nessa caminhada de luz e saiba que todos nós temos dificuldades a enfrentar. E quanto a morrer, isso é uma questão que somente a Deus cabe designar para cada um de nós, porque o dia de cada um, ele está destinado como o aproveitamento máximo e necessário para o nosso aprimoramento moral e para a nossa felicidade. Então é necessário que nós façamos essa caminhada até o fim que Deus, até o dia em que Deus quiser que nós mudemos de plano. Então, quando chegar o momento de cada um de nós, aí teremos cumprido a nossa missão. Agora, que nós saibamos cumpri-la, não é, com humildade, com resignação, com abnegação, com muita paciência, Luciana. Se você orar, se você pedir a Deus, com certeza você vai ser essa trabalhadora junto conosco, participando e revelando para outras pessoas o como você alcançou, mesmo diante das suas dificuldades, esse equilíbrio que nós esperamos que você consiga. Jesus te abençoe. Então, Márcio, vamos para a próxima pergunta. E só lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita que a partir de hoje, a partir das 20 horas, terá a palestra ao vivo lá direto do Joana de Anjos, lá com nossos amigos lá, o Marcelo e o Jorge, que inicia esse trabalho também pela Joana de Anjos, através do canal 2 da Rádio Brasil Espírita. Vamos à próxima pergunta. Ela é de... Vamos ver aqui. Ela é de Gustavo. Gustavo é de Maceió. Olá, amigos da RBE. Fiquei cego desde os 10 anos. Hoje tenho 44, vivo na escuridão. Me recordo o tempo em que pude enxergar, ver a luz. Queria ser como os espíritas, que aceitam a provação sem se lamentar e sem sofrer. Peço uma orientação. O que fazer para aceitar minha deficiência e seguir feliz?
Meu caro Gustavo, você já está no caminho dessa aceitação e dessa resiliência e desse enfrentamento. Quando você nos coloca e interage conosco através dessa rádio Brasil Espírita, esse já é um grande passo. Você está em busca, você fazendo um movimento de que sua consciência está procurando uma resposta. E essa resposta está vindo, está chegando, Gustavo. Veja bem, você me fez lembrar de um colega espírita que nós temos, que também é deficiente, né, visual, e que ele procurou os caminhos que a vida tem proporcionado a ele para que ele possa interagir com o mundo. E ele trabalha conosco na rádio, é radialista. Verdade. É o Renato Holanda, nosso amigo Renato Holanda, que tem programas também de rádio e faz palestras também, né? Então, Gustavo, Deus muitas vezes, aparentemente, né, coloca determinadas situações que a gente fica sem saber que rumo tomar, não apenas no seu caso, mas em vários outros, né? Mas é para que a gente possa dilatar a visão, que não é a visão apenas física, mas a visão espiritual. Qual é o meu papel no mundo? O que eu posso fazer nessa situação onde eu estou limitado? O que eu posso acrescentar e o que eu posso buscar para que eu possa engrandecer a minha vida? Eu lembrei muito de um livro que eu li e desse exemplo também de um homem maravilhoso, um espírita que se chama, e já desencarnou ele, mas deixou o seu legado, seu exemplo, Jerônimo Mendonça. O livro de Jerônimo Mendonça é um sucesso. É chamado O Gigante Deitado. Se vocês puderem adquirir esse exemplar e ler a vida e história deste homem, que desde os 14 anos, ele começou tendo um processo de doença nos olhos, que era um tracoma, e ele ficou cego de um olho. Numa época depois, um ano depois, ele começou a ter o processo no outro olho e foi ao médico oftalmologista, e o oftalmologista fez uma cirurgia errada e ele ficou cego do outro olho. Mais adiante, ele começou a apresentar sintomas físicos de uma doença degenerativa que fez com que o processo reumático, um processo de artrose e deformidade de articulações fosse tamanha que Jerônimo Mendonça já não podia mais caminhar. Ele só podia ficar deitado. E era interessante porque ele tinha um bom humor que contagiava e ninguém sabia entender por quê. Muitas vezes ele adentrou o espiritismo muito jovem, e isso com certeza o ajudou a levar de forma mais otimista e resiliente essa doença tão limitante. Ele não enxergava, ele não podia andar, ele vivia deitado em cima de uma cama, ele não dobrava os joelhos, aliás, ele não estirava seus joelhos mais. Seu joelho ficou em artrose, fletido, de tal forma que ele mandou construir uma cama, aonde essa cama se adaptava aos seus joelhos dobrados. Ele ia para as palestras nos centros espíritas carregado em sua maca, mas nunca, perdeu o bom humor. E isso, meus amigos, você, Gustavo, a nossa amiga Luciana e muitos outros, por que muitas vezes Deus coloca em nossas existências pessoas como essas? Aparentemente passando por situações de extrema expiação, de extrema dificuldade, mas mostrando para nós o quanto ela pode, diante dessa dor, transformar em aprendizado e lições para todos nós. São as chamadas expiações missão. Não somente ele, mas como Chico Xavier, que também era uma situação de saúde muito frágil. Ele também não enxergava direito, ele tinha limitações físicas, pulmonares, cardíacas. Ele chegava a tomar 12 medicamentos por dia, Chico Xavier.
E aí, uma vez, um repórter chegou para ele e perguntou: mas Chico, como é que você, com essa saúde tão frágil, tão debilitada, ainda consegue se dirigir até o centro espírita, psicografar? São mais de 400 livros psicografados, são mais de 20 mil cartas consoladoras para aquelas criaturas que perderam seus entes queridos e que vão até Chico e conseguem uma resposta através da psicografia, um alento e uma consolação para a alma. Como você consegue distribuir pães, ainda ter disposição de distribuir sopa? Como isso acontece, Chico? E ele olhou para o repórter de uma maneira muito singela, humilde, e disse: meu amigo, meu irmão, o meu corpo físico é doente, mas a minha alma é sã. Então é daí, meus irmãos, que a gente tem que buscar curar a nossa alma, curar o nosso interior, fortalecer a confiança no Pai, dilatar a nossa fé, porque tudo mais nos será dado por acréscimo. Boa noite, Gustavo. É interessante, né, esse relato da Lília sobre o Jerônimo Mendonça. Nós temos esse livro, né, O Gigante Deitado, interessantíssimo, muito bom. E sobre o Renatinho também. O Renatinho também, com 10 anos de idade, ele adquiriu a enfermidade e perdeu a visão. Se rebelou, não queria mais viver e era inconformado, isso, naquilo. E um dia ele foi levado à casa espírita, ouviu uma palestra, e a partir daí ele começou a meditar, mudou o seu pensamento e chegou a esse ponto em que eu vou dizer a você: desarme-se. O seu problema, que você não se conforma, se chama você viver armado. Você está lutando ainda contra um fato que aconteceu, e isso é realidade. Você poderá até recobrar sua visão em algum momento, não sei o processo, até que ponto você é acompanhado pela medicina, mas isso aconteceu, isso é fato. Então, o que é que você tem? Essa palavrinha que a gente usa muito: resignação. Você tem que ver o problema agora e conviver com ele, se é que é um problema. À luz da doutrina espírita, nós podemos repetir, né, aqui, que isso, como não há o acaso, isso é derivado de algum fato que lhe aconteceu em outras vidas, em outras ocasiões, e que agora deságua, fazendo com que você possa responder por esse ato seu, mas se melhorando. Você está passando por uma situação que pode ser idêntica a essa que aconteceu no passado, mas você está compreendendo agora a gravidade do fato que aconteceu. Então você faça isso, tenha essa resignação, conviva com isso, mas conviva com perspectivas boas. Então é interessante que as pessoas cegas, desculpe eu usar a expressão cego, porque foi o próprio Renatinho que me ensinou isso. Uma vez eu usei esse termo que a Lídia usou, deficiente. Ele disse: deficiente é você que usa óculos, eu sou cego. Me tirou de tempo, né? Então, desculpe eu usar esse termo, porque a partir daí eu estou usando ele, porque foi uma pessoa cega que me disse. Então, você use essa cegueira física, né, para ter a claridade espiritual. Comece a conviver com isso, botando alegria dentro de você, procurando você se desenvolver mais em outras áreas, porque os nossos sentidos, eles se desenvolvem mais quando nós perdemos um. O Renato, eu tenho outro amigo cego no centro que eu frequento, o Pedro, eles são fantásticos, eles saem de carro indicando as ruas, os lugares aonde ele está. Às vezes a gente brinca com ele: você não é cego coisa nenhuma, tal. Que ele diz: olha, da próxima é a rua tal. O Pedro, como não tem carro, ele, quando pega um ônibus, ele sabe exatamente. Você vê os cegos, a gente que anda de transporte público vê quando um cego pega o ônibus, né, ele precisa de alguém que indique qual é o ônibus, mas ele sabe exatamente o ponto onde ele vai descer. E muitas das vezes ele não pede ajuda para descer. Se está perto, se está longe, ele simplesmente, quando chega no ponto que ele vai descer, ele desce. Então ele desenvolve outro sentido. Então procure desenvolver esses outros sentidos, seu tato,
o seu paladar, etc., né? Entre outros, para que você vai viver normalmente desse ponto. Porque o Renatinho, ele é radialista, ele trabalha aqui no órgão público, ele dá expediente normalmente, faz o programa dele, é adaptado em algumas coisas, tudo bem. Mas ele faz de uma maneira fantástica. Né? Aliás, são 2 programas, em 2 rádios diferentes aqui de Maceió. E ele faz de uma forma tranquila e ele dirige o programa. O programa é dirigido por ele. Então, meu querido Gustavo, tente conviver dessa maneira, você vivendo com o chamado problema, com a situação que você está convivendo hoje. Faça isso que você vai ter respostas brevemente. Jesus te abençoe. É isso aí, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, muito importante, porque sabemos que alcançamos também outras pessoas com a mesma dificuldade, né, que precisam também compartilhar conosco essas experiências. Márcio, vamos à próxima pergunta. Isso, e lembrando também que todos os domingos, a partir das 16 horas, o nosso amigo que retornou agora à Rádio Brasil Espírita, o Edson Júnior, estará transmitindo lá direto do Lar Francisco de Assis a palestra do Lar Francisco de Assis. Todos os domingos, às 16 horas, transmissão também pelo Canal 2. A próxima pergunta é deixa eu ver aqui, de Renata de Caruaru. Meu filho é usuário de drogas. Que sofrimento. Já participei de um programa da Rádio Brasil Espírita que considero meu centro espírita. Fico ligada o dia todo e durmo com ela. Amo muito a RBE. Como posso salvar meu filho nesta doença que vem acabando com a minha vida? Renata, muito interessante você ter trazido esse tema. Essa doença, essa chaga, que a gente pode dizer que são as drogas, né? As drogas que vêm ceifando, vêm trazendo disfuncionalidade à família, que hoje poderia ser uma família saudável, mas que, infelizmente, em função da droga, toda a família se desarmoniza, todo o círculo fica doente, né? Então, veja bem, é importante demais você estar sintonizada conosco, e é importante a gente passar, de acordo com a experiência que cada um de nós tem, caminhos para que você possa buscar a cura para seu filho. O restabelecimento para você, né, que cuida, que é mãe, né? E eu gostaria de lhe dar uma informação, inclusive hoje eu tive o depoimento de uma mãe que também sofria imensamente com seu filho, que resvalou para os caminhos das drogas. E hoje ela ligou para mim muito feliz. E eu também fiquei muito feliz. Porque ela conseguiu aqui em Maceió, e esse trabalho, ele não apenas existe aqui em Maceió, mas existe em vários outros estados do Brasil, e que a gente pode buscar. Chama-se Amor Exigente. Se você puder entrar em contato aonde você mora, aqui em Maceió, para os que estão nos ouvindo, funciona na Igreja dos Capuchinhos e um outro grupo na Igreja de São Pedro. Foi um local, não tem a ver estritamente com a religião, mas funciona num local onde todos possam ir e serem acolhidos, independente de religião. Qualquer um que for vai ser bem acolhido, vai ser bem orientado. E essa mãe que nos falou hoje, feliz, porque começou a entender, levou os irmãos, levou a família, levaram familiares outros que puderam ouvir também, entender a problemática, que não é apenas do drogadito, não é apenas daquele que está sob uma viciação qualquer, mas é de todos que estão envolvidos na família. E que todos também precisam curar-se, não é somente ele. Então, procurar orientação neste momento. Mas qual é o dia e o horário, você sabe? Eu não sei. No Capuchinho eu sei. É terça-feira à noite. Pronto. Terça-feira à noite, quem puder ir e estiver passando por esse momento de dificuldade, procure.
Claro que a gente tem aqui que somar o trabalho que essa organização faz, né, em relação ao resgate dessas criaturas e a orientação àqueles que vivem junto com ele. E temos que exaltar também trabalhos que lutam por isso. Temos dentro da doutrina espírita e outras religiões também, fazendo trabalhos buscando esse reequilíbrio. Eu queria deixar aqui no ar também um número que não apenas vai acolher aqueles que estão passando por situações de drogas, nessa parte, mas a todos que estejam passando por conflitos, aqueles que estão com ideações suicidas. É tremendamente importante ter alguém que o ouça, que o acolha nesses momentos. E nós temos um trabalho valoroso da Federação Espírita Brasileira, encabeçado por ela, que é no CVV Como Vai Você. Falar é a melhor solução, para que a gente possa acessar o número 141, ligar para esse número 141, e lá vai estar alguém que vai lhe orientar, que está preparado para lhe dar o apoio e a diretriz. Então, não esqueçam de acessar também pelo próprio site www.cvv.org.br, e vocês vão poder ter do outro lado uma voz amiga, uma alma irmã que vai acolher, que vai orientar, que vai ouvir, que vai dar aquilo que a gente mais precisa no momento de dor, que é o acolhimento. Então, para todos vocês que estão nos ouvindo, procure essa terapêutica, mas procure fortalecer a alma de cada um e a fé nas religiões de cada pessoa, frequentando e alimentando o espírito, procurando entender, né, através da oração, procurando também, por que não, nos campos da meditação, poder entender esse momentozinho de autoconhecimento através das meditações, através de práticas mais naturais que possam trazer o restabelecimento da nossa saúde, né? Então, tudo isso são caminhos que a gente pode buscar para curar o físico, para curar o emocional, para curar o espiritual. No espiritual, a gente não pode esquecer jamais, né, de fortalecendo o espírito, as nossas orações, as leituras diárias educativas, o evangelho no lar, a leitura da nossa Bíblia, a leitura do nosso evangelho, sempre são elementos que vão trazer refrigério para a nossa alma. Não entendemos a cura se a gente não entender que nós temos que buscar uma força superior para alimentar a nossa alma, para nos fortalecer a fé, para engrandecer a bondade em nossos corações e para cada vez mais poder espalhar o amor entre as criaturas. Boa noite, Renata, Caruaru, né? Boa noite, cidade de Caruaru. Renata, acrescentando nesses locais que a Lília falou aqui, aí existe, pelo menos aqui em Maceió, eu não sei se aí em Caruaru existe, mas existe os narcóticos anônimos, né, que também vários postos, não tem o endereço, mas deve ter um telefone, alguma coisa, alguma informação. Se houver algum posto aí, você fatalmente vai encontrar. Mas eu digo a você que você tenha muito amor no coração por esse nosso irmão, porque até aí também existe o componente espiritual. Existem nossos irmãos que estimulam, né, aquele que dá essa abertura. Então, também no campo espiritual, tenha muito amor, abrace o seu filho, procure protegê-lo, procure orientá-lo, mas não resolva o problema sozinho. Não tente, assim, porque a vizinhança vai falar, porque alguém não, leve ele a um local realmente onde você possa encontrar o amparo, a orientação para a enfermidade, vamos dizer assim, porque é uma enfermidade, nós entendemos, né? A química dentro do nosso metabolismo, tudo isso, mas procure fazer dessa maneira.
Então o especialista vai abraçá-lo e a você também, aos familiares que vão para orientar a melhor maneira de você proceder. Deus que esteja sempre presente na vida de vocês e auxilie nessa recuperação. Renata, muito obrigada pela sua participação. Sabemos que esse é um problema crônico de muitos jovens, de muitas pessoas que infelizmente estão se envolvendo com essa problemática que torna o nosso mundo muito turbulento no sentido negativo, mas conforme as orientações que nossos irmãos que me antecederam já deram, está aí as sugestões que você possa procurar uma casa espírita, receber toda a orientação, e profissionais, né? Profissionais da área de saúde que também podem ajudar, não é? Psicólogos, psiquiatras e outros irmãos que poderão lhe atender. Márcio, próxima pergunta. Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A pergunta é do Samuel. Samuel é de Maceió. Sou dependente químico, não consegui me libertar do álcool. Tento ir muito e não consigo. Ainda por cima contraí a AIDS. Não sei mais o que fazer. Ao morrer, levarei esta doença comigo ou estarei liberto? Peço que me ajudem a entender. Meu querido Samuel, eu acho que muito do que a gente já tocou aqui, você já com certeza já assimilou, pôde entender, pôde carregar o seu coração de esperança, que é isso que você precisa nesse momento. Esperança. Esperança e ação. Né? Não adianta apenas a gente ficar naquela contemplação. A gente precisa agir, meu querido. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa entender que nós somos capazes e fazer educação da nossa mente e do nosso espírito, cercando-se de pessoas que podem nos ajudar, cercando-se da medicina, como muito bem colocou a nossa querida Olguinha. Temos os profissionais que podem ajudar, temos as organizações voluntárias que podem ajudar, mas temos também as organizações religiosas que dão esse grande incentivo. Mas se nós interiormente não tivermos aquela disposição em querer mudar, em querer sair daquela situação conflitiva, a única pessoa que pode, de forma definitiva, cercado por todo esse auxílio, mudar, somos nós mesmos. Essa responsabilidade está em nossas mãos e nós queremos te ajudar, Samuel e muitos outros que estão nos ouvindo. Esse é o nosso papel. Aqui estamos para segurar as mãos uns dos outros, porque precisamos nos arregimentar nesse auxílio mútuo, para podermos sairmos dessa situação conflitiva e podermos ver a luz no fim do túnel. Podermos sentir que estamos amparados não apenas por uma retaguarda de médicos, de amigos, de criaturas que querem ajudar de alguma forma, mas também porque estamos na retaguarda de um plano espiritual que quer muito que nós sejamos felizes. Quer muito que nós possamos confiar na ajuda que eles estão constantemente a nos deixar. Se a gente mudar esse padrão mental, se a gente puder sintonizar com aqueles espíritos amigos que nos dão a paz, a orientação precisa, a intuição para podermos tomar decisões corretas, aí sim, nós estamos indo por um caminho de cura, meu amigo Samuel. Confie em você, confie que você está trabalhando para a sua autocura e que você está trabalhando aqui para, ao chegar na espiritualidade, como você questionou, poder estar com seu organismo perispiritual semeado, com seu organismo perispiritual em paz, tranquilo e em saúde. Trabalhe para isso, meu irmão. E não fique pensando apenas na questão futura. Vamos nos ater no presente, o que eu posso fazer agora para melhorar.
Lembra de Chico Xavier, que ele disse que eu posso estar doente do corpo físico, mas a minha alma está sã. E é aí que você tem que trabalhar, Samuel, em procurar ter a sua mente saudável, ter os seus pensamentos em equilíbrio, ter a sua alma voltada para realizações superiores e exercitar algo tão importante que eu aqui relembro para você, Samuel, para todos os nossos ouvintes que entraram em contato conosco nesta tarde, nessa entardecer, dizendo o seguinte, que para nós sairmos da roda viva do aparente karma negativo, 3 requisitos são básicos. 3 requisitos são básicos. Um coração, uma consciência reta é o primeiro. Ou seja, tomar pé de que eu posso ser alguém que vai mudar a minha situação atual a partir de uma consciência nova que eu monte, que eu adquira a partir de conhecimentos novos. Uma consciência reta. Preciso ter um coração que ame. E preciso ter mãos que trabalhem. Não adianta eu ficar apenas na contemplação. Não adianta eu ficar apenas na reclamação. Eu preciso fazer um movimento importante em nossa existência para a cura, que é o movimento de reparação. Não adianta eu ficar no movimento da culpa, que paralisa. Adianta sim eu entender que eu preciso perdoar, ou que eu preciso me auto-perdoar, me libertar das culpas, procurar, através do perdão, a reparação das minhas atitudes, para que eu possa ser uma pessoa feliz. A partir do momento em que eu paro para olhar para o meu próximo, entender que existem pessoas que precisam nesse momento mais do que eu estou fazendo o meu caminho de cura. Meus amigos, meus ouvintes queridos, é nesse momento que a gente precisa entender, que a gente precisa sair de si para olhar para o próximo. E quem nos ensinou isso? Quem nos passou esse ensinamento? Jesus, quando ele nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não existe outro caminho para que a gente cure a nossa alma e nosso corpo, senão a partir dessas lições imortais de Jesus para todos nós. Boa noite, Samuel. Rapidamente, eu quero dizer uma coisa a você muito, muito importante. Olha, eu quero lhe parabenizar e lhe agradecer por você nos ter procurado. Te parabenizar porque você está demonstrando que você está querendo ajuda. Então, você já despertou para o malefício, né, de que esse vício aonde você adentrou, né, o álcool, como você fala, está lhe fazendo mal. Não lhe interessa mais. Você já está numa situação em que você reconhece que não é mais agradável para você. Agora, também eu quero lhe dizer que você está a passo lento. Porque, como a Lilian falou aqui, é você que tem que dar essa palavra final. É você que tem que tomar essa iniciativa, dar o primeiro passo. Então, mas dar o primeiro passo e se firmar. Então é você que tem que dizer, basta, chega, eu não quero mais. Você está procurando ajuda. Com toda a certeza, a ajuda já chegou. Nessas palavras da Lília, no estímulo que nós estamos lhe dando, você, a partir de hoje, você não vai mais procurar ou se deixar levar por rótulos, por apelos, por imposições. Então, se são os seus amigos que ainda insistem de procurar e vamos tomar a primeira, vamos tomar a saideira, vamos tomar a aideira, seja como for, esse jargão que se usa nessas rodas, então você tem que dizer, a partir de hoje eu não quero mais, aprendi a me amar. Então, como eu me amo, eu não quero mais. Se for, não, mas meu querido, só não tome o primeiro copo. É dito pelos Alcoólicos Anônimos, é uma das primeiras lições, não tome, de maneira alguma. Não, mas é só essa, não tome essa. É esse primeiro copo que vai lhe levar. E você olhe quantas pessoas estão sofrendo ao seu redor. E se você realmente ama essas pessoas, faça isso por essas pessoas.
que essas pessoas são o seu sustentáculo. Não pense que a sua família, se você for casado, sua esposa, seus filhos, etc., eles estão, às vezes, brigando com você por causa disso, simplesmente para provocar uma discussão ou algo maior. Não, eles estão fazendo isso porque eles te amam e eles se angustiam com a tua situação. Então, a maneira deles reagir é essa. Em muitos casos, quando a gente vê uma pessoa que está aflita conosco, que nos diz um monte de coisa, essa pessoa está pedindo socorro a gente. Pare de sofrer. Ela está dizendo isso para a gente. Então faça isso, esse conjunto de coisas, tome atitudes. Diga assim, nunca diga não posso mais, não aguento mais. Diga assim, eu posso, eu tenho fé, eu sou filho de Deus. E aí você vai sentir a força do que o Pai tem sobre nós. Então faça isso, que você vai viver ainda muitos anos e você vai ter a oportunidade de refletir no caminho que você entrou, mas que graças a você, principalmente, essa coragem de pedir o auxílio, você conseguiu sair. Tenha muita paz na sua vida e muita luz, Jesus. É isso, Samuel, meu irmão querido, muito obrigado por você compartilhar conosco das suas dificuldades e agradecemos também porque você proporcionou a outras pessoas que se enquadram nesse mesmo problema, em problemas semelhantes, a ouvir essas palavras carinhosas que foram proferidas pela nossa irmã Lília e o nosso irmão Divanildo, e vamos passar para que ela possa se despedir de todos vocês. Uma gratidão imensa neste momento por poder estar aqui na Rádio Brasil Espírita, que ilumina consciências, né? Então cada um de nós que aqui está, também está com suas mentes iluminadas pela oportunidade de aprendizado. E eu queria encerrar, meus irmãos, nessa busca que todos nós temos de termos a nossa saúde em equilíbrio, a saúde física e a saúde mental. Lembrar que um sentimento permeia a cura de todos nós, aquele sentimento de que todos nós somos carentes, aquele sentimento de que todos nós vivemos em função dele em nossa existência e que foi nos trazido de maneira magnífica por Jesus. Existe uma frase de um médico cardiologista que escreveu o livro Quem Ama Não Adoece, Dr. Marco Aurélio, e ele nos diz assim: estou convencido de que o grande drama da vida não é morrer, é não viver. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. Então, meus irmãos, o caminho que se abre para nós, para o exercício do amor, é chegado. Então, que nós possamos entender o amor nas suas mais variadas formas de amar e que nós amemos, para que no momento derradeiro essa frase seja apropriada para a nossa existência. Que o drama maior não é morrer, é não viver e não ter amado, em que nosso exercício seja esse. Que lembremos, especialmente aqueles que estão passando por momentos de culpas, de lembrar e dizer a frase de Jesus: há mais festa no céu pela volta de um pecador do que pela volta de 99 justos. Porque foi para eles que Jesus veio, foi para todos nós que erramos, que tropeçamos, mas que temos a grandeza de nos levantarmos, de olhar para o céu e dizer: Jesus, aqui estamos, ajuda-me, cura-me. E é isso que Ele vai fazer. Quando Ele pergunta: queres ser curado? Vai e não tornes a errar, porque a tua fé te curou. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, meus irmãos. Obrigada, Lília. Divanildo. Eu quero agradecer, a todos que estiveram conosco mais esta noite, nesses momentos, e que nós possamos ter sido úteis, com uma indicação, com as nossas falas, mas principalmente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré e os nossos irmãos benfeitores espirituais por terem nos sustentado em mais esse momento e, mesmo com algumas dificuldades,
ajudando essa rádio, ajudando ao nosso diretor Márcio Eduardo, né, e aos participantes dos vários programas que nós temos, a continuar, né, e estar sempre disponíveis para qualquer momento em que possamos ser acionados. Que vocês encontrem nessa rádio esse apoio, queremos agradecer, não por vaidade, mas os elogios sinceros que nos foram dados, porque nos sentimos mais úteis sabendo que vocês encontram o apoio, encontram a atenção e o auxílio, né, que necessitam junto conosco. Então, que continuemos todos juntos, né, orando e com o nosso pensamento elevado para que nós possamos levar durante muito tempo a nossa programação. Que Deus abençoe a todos. Gente, termino o programa de hoje. Eu, sinceramente, estou muito emocionada com as palavras ditas pela nossa irmã Lília. E gostei muito da participação dos nossos ouvintes, a Luciana do Rio de Janeiro, Gustavo de Maceió, Renata de Caruaru, Samuel de Maceió, que passaram para a gente os seus problemas, suas dificuldades, abriram seus corações e puderam proporcionar que nós pudéssemos fazer, estender a todas as pessoas do mundo inteiro que estão com dificuldades semelhantes, essa mensagem de amor, de coragem, de otimismo, de esperança, trazida pelo mestre amigo Jesus. Lília, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço imensamente, Albinha. E só queria deixar um abraço especial a todos que estão ouvindo, mas também um abraço holístico para todos os companheiros do Instituto Holístico, aos participantes, pacientes, trabalhadores, né? O nosso abraço holístico cheio de amor e carinho para vocês e para todos que nos ouvem. Né? Eu quero estender também para o seu querido pai, né? Ah, sim. Doutor Abelardo, que nós amamos muito, somos muito gratos a ele pela pessoa maravilhosa que ele é, humana, por receber tantas pessoas e esperançar, né, gerar tanta alegria para todos que lá são acolhidos no Instituto Holístico, e dizer, Lilian, que realmente foi um programa muito lindo e que possamos assimilar todas as palavras que você aqui disse para nós, que todos os irmãos se sintam alegres e felizes, porque a Rádio Brasil Espírita, né, através do seu grande diretor e todos os trabalhadores, aqui o Márcio, né, e todos os trabalhadores que fazem a Rádio Brasil Espírita, tenta trabalhar cada vez mais para o crescimento, né, dessa rádio, a fim de que possamos gerar justamente essa consolação, essa paz, essa alegria, essa esperança que Jesus quer que nós sejamos alegres. Então, agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior coordenadora dos nossos trabalhos, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.